Diz assim então a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, rogando que, quanto ao desafio, ó Deus, de refletirmos Cristo em nossos relacionamentos, e em especial, pensando no namoro, pensando no noivado, pensando no casamento, mas pensando também aquela situação onde o irmão ou a irmã se encontram solteiros, mas chamados, biblicamente, a consagrarem-se a Ti. Pedimos ao Senhor que nos capacite, fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha nos moldar e nos levar a viver, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente pensa então a respeito do livro de Jó, é um livro um pouco diferente dos demais, porque a gente fica meio em dúvida aonde situar Jó, em que lugar da história, mas de modo geral, Jó ele é colocado no tempo dos patriarcas. Então, embora nós estejamos aqui com o livro de Jó localizado próximo de Salmos, o que dá a entender que estaria lá praticamente do meio para o fim da história de Israel enquanto nação independente, alguns, dado o contexto, dado as circunstâncias, os nomes das localizações e até o costume aqui que nós vemos narrado e descrito no livro de Jó, alguns colocam ele então ali, mais ou menos no período de Jó, de Abraão, ou até mesmo entre Noé e Abraão. Então, por esses motivos, o livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. É um dos livros que nos remonta tempos mais antigos que nós temos conhecimento e que são narrados, então, na palavra do Senhor. Embora seja tão antigo assim, ele traz muitas situações que nós hoje estamos aprendendo, ou que talvez estejamos errando e que temos a oportunidade, então, de aprender através deste homem, conhecido por tantos adjetivos, mas que talvez nós não olhamos para ele com esse olhar de marido e, então, a sua esposa nessa relação de provações. Talvez pelo nome do livro ser Jó, a gente foca na pessoa de Jó e a gente dá o salto de Jó enlutado pelos seus filhos para o Jó com seus novos filhos, novos bens, novas propriedades, e nos esquecemos qual foi o papel da esposa dele diante de tudo isso. Cadê a esposa de Jó? Então a gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho como ela passou com Jó mediante a todas essas circunstâncias que o livro, então, nos narra. Em primeiro lugar, o desafio, meus irmãos, portanto, de nós refletirmos a Cristo nos nossos relacionamentos é ser fiel na prosperidade. Ser fiel na prosperidade não é uma coisa tão simples assim. Talvez os irmãos já ouviram tantas histórias e eu trago mais uma delas de um casal que até certo momento apostaram então na Mega Sena e ganharam. Ficaram milionários. Para o esposo, porque para a esposa ela ficou milionária. De modo que quando então sai o resultado e ela tem em mãos o bilhete, ela diz então para o seu marido: é melhor você sair dessa casa porque nós não somos mais um casal.
e esse dinheiro é meu. Bom, naquilo que foi feito a aliança de ser fiel na riqueza e na pobreza, ela foi fiel na pobreza. Quando chegou a riqueza, não. E talvez, meus irmãos, nós pensando então um casal, às vezes passar nas dificuldades juntos, talvez não seja muito difícil se você, juntamente com a pessoa com quem você se relaciona, veio também de momentos difíceis. Mas quando chega um momento que dá uma melhorada na vida, o salário aumenta um pouquinho, as condições melhoram, os horizontes se tornam um pouquinho mais longos e nós passamos a enxergar além do nosso bairro, além da nossa cidade, além do nosso país, talvez o nosso coração passa a ficar um pouco estremecido se aquela pessoa que eu disse amar realmente é a boa companhia para continuar na prosperidade também. Aqui o texto começa destacando algumas situações. Havia um homem na terra de Uz. Uz aqui, alguns vão colocar como possivelmente sendo hoje a região ali do norte da Arábia, ou o que nós chamamos então de sul da Jordânia. Seria aquela região Uz. E aqui há um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Alguns vão colocar que esses 4 aspectos, íntegro, reto, temente e que se desvia do mal, naquela circunstância, era a forma completa de dizer ele era um homem reto, ele era um homem completo quanto à sua piedade para o seu Deus. Não havia nada que nós pudéssemos olhar para Jó e dizer, isso é uma falta. Essa descrição inicial aqui é para mostrar quão alta era a qualidade da piedade de Jó aos olhos daqueles que estavam ao seu redor e também aqui aos olhos de Deus, uma vez que está sendo então inspirado o livro e descrito. Depois é dito que ele tinha 7 filhos. E aí, lembrando da pregação de Ruth, ter 7 filhos era também um significado de uma família abençoada. 7 filhos. Lembra? Noemi, Ruth te é melhor do que 7 filhos. Ou seja, a expressão máxima da bênção de Deus para com filhos no seu lar era muito maior através da pessoa de Ruth. Mas aqui é para nos mostrar que ele era extremamente abençoado, e isso se reflete também quanto aos seus filhos. Reflete-se também a respeito da sua propriedade. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era um homem extremamente próspero. E tão próspero que as festas aconteciam diariamente. E quando terminava, acabou, agora o ano que vem, não, vamos começar tudo de novo. E nessa festança sem fim, é o desafio de continuar fiel ao Senhor. Jó aqui, ele demonstra para nós que havia um desafio grande, meus irmãos, porque tudo estava dando certo, tinha 7 filhos, não faltava gente para trabalhar para ele, tinha tudo o que era necessário e muito além do que era necessário, mas ainda assim ele se preocupava para com o Senhor, se preocupando especialmente aqui pelos seus filhos. Será que meus filhos pecaram? Será que meus filhos, por alguma situação, talvez pelo excesso de vinho, talvez pela embriaguez, blasfemaram ao Senhor sem querer, querendo? Se for o caso, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos. Ser fiel na prosperidade é um desafio muito grande, meus irmãos, porque envolve nós sabermos onde está o nosso coração e onde queremos que ele esteja. Porque na prosperidade está tudo bem. Na prosperidade nós temos controle. Na prosperidade, tudo o que nós precisamos talvez está no bolso, está no cartão, está no celular, está no telefonema. Mas quando as coisas difíceis acontecem, que nós vamos ver mais à frente, talvez as coisas mudem. Mas na prosperidade é um chamado para que nós continuemos fiéis ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, não é no contexto de apenas pobreza, mas é num contexto de extrema riqueza.
por assim dizer, da expressão, para o apóstolo Paulo, porque ele diz: meus irmãos, eu passei por todo tipo de situação. Eu tive falta das coisas, mas eu tive muito além do que era necessário, de modo que eu precisei falar para vocês: segura um pouquinho as ofertas que está sobrando coisa aqui. E por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo tem como desafio tratar também contra os mercenários que se utilizavam da pregação do evangelho para se enriquecer. E, portanto, ele vai dizer para as igrejas: cuidado com esses mercenários. Eles não querem outra coisa a não ser enriquecer no nome de Cristo Jesus. Paulo poderia, como o grande apóstolo dos gentios, se engrandecer e dizer: eu não preciso mais viver de apostolado ou ser fiel a Cristo, até porque já fiz isso ao longo dos meus anos, já estou velho, agora eu preciso desfrutar da prosperidade dessa terra, do que essa terra tem de melhor. Como a gente tem aí como axioma, né, da teologia da prosperidade. O cristão tem que desfrutar do que essa terra tem de melhor, porque essa terra é do nosso Deus, o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele tem sido dono do seu coração. Ele tem sido dono do seu coração em relação ao seu relacionamento, estando este passando por um tempo de prosperidade. Porque senão, ele é um desafio muito grande nas nossas vidas permanecer fiel, apesar das circunstâncias que nos sobrevêm. E aqui, positiva, de prosperidade. Em outras palavras, você hoje está pronto para se tornar rico amanhã? O dinheiro não me muda, não. Se a gente colocasse R$1 milhão na sua conta, terça-feira você estaria na reunião de oração? Quinta-feira você estaria aqui no estudo bíblico? Onde estaria o seu coração com a entrada do dinheiro na sua vida? Por isso, nem sempre nós estamos prontos para receber aquilo que podemos vir a receber e a conquistar pelo nosso trabalho abençoado por Deus nessa terra. Mas seja como for, cuide do seu coração, para que ele permaneça fiel ao Senhor, apesar da prosperidade. Em segundo lugar, ser perseverante nas provações. Se ser fiel na prosperidade é um desafio, e nas provações. E aí nós vamos então para Jó, capítulo 2, versículo 7 ao versículo de número 10, que nos diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o Senhor convoca, então, os filhos de Deus e dentre eles vem Satanás. Satanás aqui não é um penetra, não foi alguém que roubou o cartão de entrada dos portões celestiais e entrou sorrateiramente, ficou ali tentando ouvir o que Deus falaria. A expressão aqui, ele também foi convocado, ele também foi chamado para prestar contas daquilo que ele estava fazendo. O diabo não é uma força opositora a Deus de igual para igual, meus irmãos. O diabo é alguém que está limitado pelo poder e vontade de Deus. Isso fica claro, meus irmãos, ao longo de todas as Escrituras. O próprio Cristo, quando ele vem, o que os demônios lhe dizem? Senhor, não é a hora. Como se dizendo, nós sabemos o dia e a hora que vai ser o golpe fatal, mas não é agora. O senhor está sabendo que não é agora, né? A gente ainda pode aqui resolver umas situações, agir aqui do nosso jeito, porque ainda há uma liberdade para nós. E ainda assim, Cristo os expulsa ali, de modo que eles vêm então a entrar ali nos porcos que cai despenhadeiro abaixo. E lá em Apocalipse nós vemos mais uma vez a expressão de que ele se encontra acorrentado, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então, Satanás aqui não é aquele bicho-papão da vida cristã que está em oposição e qualquer brecha que a gente dá, ele entra e acaba com tudo. Porque, biblicamente falando, ele não pode tocar em nós a não ser pela permissão do Senhor. Isso precisa ficar muito claro nas nossas cabeças para que a gente tema ao Senhor e não o diabo. Porque tem situações, tem igrejas que até falar o nome do diabo dentro da igreja, as pessoas fazem sinal da cruz, as pessoas falam, sangue de Jesus tem poder. Mas não tem o mesmo temor quando se fala o nome de Deus. Tem muitas pessoas que têm muito mais medo do diabo, do Satanás, do coisa ruim ou qualquer expressão que você use, do que para o próprio Deus. E aqui isso fica muito claro. Até o próprio Deus vai dizendo, olha, você vai fazer isso, mas não vai fazer aquilo. Você vai tirar isso e aquilo, mas você não vai tocar na vida dele. E até o limite máximo que Deus dá, então, para o Satanás, que é tocar na saúde, que é a situação aqui. De modo que o próprio Deus diz, versículo 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. A gente não tem aqui a continuação do versículo dizendo assim, e Satanás não deu nem moral para que Deus disse e acabou com a vida de Jó. Não. Ele saiu submisso e com a missão, tocar na saúde de Jó, mas poupar-lhe a saúde, ou no caso aqui, poupar-lhe a vida. E o que acontece então com Jó? A gente não sabe bem qual foi a enfermidade que Jó enfrentou. Alguns vão dizer que poderia ser algo que nós hoje conhecemos como elefantíase, e outros vão dizer que poderia ter sido aquilo que o livro de Levíticos vai descrever como lepra. Seja o que for, não é o importante aqui, o fato é, o diabo, Satanás, tocou em Jó, de modo que ele vem padecer terrivelmente, a ponto de encontrar alívio coçando-se com o próprio caco. E aqui, dependendo, uma dessas duas enfermidades, biologicamente falando, né? Uma dessas enfermidades poderia fazer com que o membro do corpo se apodrecesse de tal forma que caísse parte da carne, parte do membro. E aqui coçar não era simplesmente uma coceira, mas o próprio raspar, tirando ali parte daquilo que também poderia ser um tumor ou mesmo um câncer. Era algo muito terrível, meus irmãos. Algo muito terrível. E que diante da prosperidade que Jó desfrutava até então, ele lida de um dia para o outro em um tempo de extrema provação. E aqui nós vemos então, versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Dos momentos de provações, o que seu namorado diz para você? Você vai continuar indo naquela igreja lá? Aquela igreja lá, eu não sei não. A minha igreja é abençoada. Lá ninguém passa por provação. Se você, infelizmente, tomou a atitude rebelde de namorar com uma pessoa incrédula, quando essa pessoa incrédula virar para você e falar assim, o que adianta orar tanto e passar por tanto problema? O que adianta você cantar no louvor, fazer isso, fazer aquilo outro e passar por situações como eu tô passando que nem vou na igreja? Pensa aí, faz sentido na sua cabeça continuar servindo esse Deus? Faz sentido continuar indo para a igreja rastejando? E aí geralmente usa assim, né? Rastejando para os pés do pastor. Faz sentido isso? Para você que já é casado e que você enfrenta dentro do matrimônio ou a esposa ou o esposo que não é crente, e você talvez tenha ouvido isso ao longo de todo o casamento. Toda provação, toda dificuldade, todo momento difícil, vai ainda segurar sua integridade.
Você vai ainda continuar servindo esse Deus que não fez nada por nós. Você vai continuar servindo esse Deus que nos deixa passar fome, que tira os nossos filhos, pensando aqui a história de Jó, que toca na sua saúde, que não tem poder nem para cuidar de você. E aí, geralmente, meus irmãos, geralmente, nesses momentos, as pessoas que estão conosco se tornam as pessoas mais preocupadas com a gente. Nunca foi, mas nesse momento se torna preocupado. De tal modo a dizer assim, eu cuido melhor de você do que Deus está cuidando de você agora. Eu me preocupo muito mais com você do que aparentemente esse Deus está fazendo por você quanto às suas orações noite e dia. Eu compro comida, eu trabalho. Se tem um bicho aqui voando, é eu que mato. Se tem um barulho lá no quintal, é eu que saio. Deus nunca veio aqui matar barata, nunca veio aqui fazer nada. Eu que estou aqui com você. E você é mais fiel a Deus do que a mim. Não é isso que a gente muitas vezes enfrenta? E que também ouvimos testemunhos de irmãos e irmãs. Aqui Jó poderia, em um silêncio, realmente, minha amada, você está certa. Não vale a pena mais permanecer íntegro diante do que Deus fez, da tragédia que Deus fez. Deus não tirou um filho, Deus nos tirou 7. Deus não tirou um animal, Deus levou tudo. Lembra? Onde está seu coração na riqueza? Porque se tiver na riqueza desse mundo, se é roubado seu coração junto. Mas o que Jó responde é: falas como qualquer doida. Doida aqui, falas como qualquer tola. A resposta de Jó, ela é marcante, porque ele poderia dizer assim: você, como incrédula, não entende o que Deus está fazendo. Ele não diz isso. Mas o que ele faz é comparar o comportamento dela a de uma pessoa tola, mostrando que ela não era uma pessoa tola e que possivelmente ela era uma das pessoas que, com Jó e com a sua família, adorava ao Senhor, louvava ao Senhor, mas que no momento de perseverança, no momento de fraqueza, no momento onde as coisas parecem ter saído do controle deles, o que nunca esteve no controle deles, ela age como uma tola. Isso nos mostra que, infelizmente, mesmo eu sendo fiel ao Senhor ou crente, eu preciso vigiar para que eu não seja um tolo para a vitória. Aqui não precisa de muito, não precisa você sugerir fazer algo, procurar outro Deus, procurar outras alternativas místicas, religiosas. Basta você, diante da perseverança da pessoa que você ama, você desanimar ela. Já é você agir como um tolo. É você agir como um ímpio. E o que Jó faz aqui não é desrespeitar a sua mulher, não é insultar a sua mulher, mas é exortá-la diante daquilo que ela estava se comportando, não sendo adequado para ela. E onde nós também entramos aqui na situação que você, namorada, namorado, noivo, noiva, esposo, esposa, você tem a obrigação de exortar a pessoa que você diz amar quando ela se coloca como alguém que é desagradável aos olhos do Senhor. A gente, em nome do amor, em nome da boa convivência, muitas vezes a gente fica calado e nos tornamos coniventes e participantes naquilo que é uma ideia, que é um posicionamento da outra pessoa. E eu sei, meus irmãos, não estou desconsiderando aqui o momento, mas dentro da sabedoria de Deus, dentro do discernimento, você precisa agir de alguma forma. Você não pode simplesmente ouvir e permanecer calado. Eu vou continuar. Eu amo o Senhor, Ele tem cuidado de mim. Ainda que você não use aqui da expressão, você fala como tolo, porque pode ser que seja um tolo mesmo, ou uma tola. Mas você precisa se posicionar. E o desafio aqui nas provações é você lá diante das enfermidades, é continuar temente ao Senhor, mesmo que a pessoa com quem você se relaciona seja a primeira
a te desanimar nesse propósito. É o primeiro a dizer, não vamos na igreja não. Parece que eu estou sentindo uma febre. A gente vê muitas situações onde, nesses momentos, como a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida vai ser bênção ou dificuldade na sua vida. Não jogue essa responsabilidade para Deus, como se Deus me mandou essa pessoa para ser o meu tormento. Foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Ah, não, pastor, mas eu cresci ouvindo que toda panela tem sua tampa. Mas você escolheu a tampa da sua panela. Não fui eu, não foi quem vai te casar, não foi o cartório, não foi. Foi você. Ah, mas eu estava ouvindo meu coração. Errou, então. Porque enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. O sondo, o esquadrinho. Então, nós escolhemos a pessoa com quem nós iremos nos relacionar. E pensando no casamento, com quem você vai passar a vida toda. De modo, meus irmãos. E aí a gente volta, né? Lá no namoro. Quem você está escolhendo para compartilhar as provações? Ah, não, pastor, mas aí você já está pensando nos momentos difíceis? Sim, eu estou pensando nos momentos difíceis, porque vocês vão passar por momentos difíceis. E nos momentos difíceis, onde está o coração do seu namorado? Onde está o coração da sua namorada? Porque passar por dificuldade já é difícil. Com a pessoa que não vai te apoiar é terrível. É terrível. Ter uma pessoa que leva lá a canjinha para você, pega na sua mão, ora com você, eu tô aqui. Que na hora do aperto, tá lá com você. É uma bênção. É um conforto da parte do Senhor. E aqui nós vemos Jó levando a sua esposa, não se afastar dele, mas estar ao lado dele como a esposa com quem ele se casou. Aqui a gente fala tanto do cônjuge que é incrédulo, mas também do cônjuge que é piedoso, mas que numa situação como essa pode vir a agir assim. E aí você, mesmo se coçando de dor, às vezes cabe a você trazer o seu cônjuge de volta à consciência do amor a Deus, da fidelidade ao Senhor. Pastor, mas eu precisava de alguém para me fazer isso. Mas nesse momento, se for necessário, é você que vai ter que fazer isso. É você que vai ter que buscar no Senhor força para, precisando de conforto, ser alguém a confortar. E isso é possível por causa da graça do Senhor, que nos fortalece. Por isso que a gente vê tantas descrições a respeito do casamento ao longo da revelação bíblica. Aqui, meus irmãos, discordando aqui de alguns irmãos ao longo da história da igreja, como, por exemplo, Agostinho e João Calvino, que chegaram a dizer o seguinte: lendo esse versículo, eles chamam a esposa de Jó de ajudante do diabo. Da mesma forma como João Calvino vai dizer que esta mulher, ela na verdade era um membro do próprio Satanás. Não é isso que a gente vê aqui. Com todo respeito aos nossos irmãos do passado, mas o que a gente vê aqui é um cuidado do próprio Jó pela sua esposa, que tem também como objetivo o bem de Jó, não é isso? E aí, por agir como tola, a solução que ela encontra para solucionar as dores de Jó é o suicídio. É o suicídio. Porque o que ela diz para ele é: amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, já que eu sei que amaldiçoar a Deus vai levar a Deus a agir com ira e acabar com a sua vida, pronto. Jó, eu não quero que você tire a sua vida com as suas próprias mãos. Terceiriza isso. Joga isso na mão de outro. Em outras palavras,
se jogue na frente de um caminhão, caça briga, de tal modo que a pessoa fica tão instigada contra você que ela atira em você, dá facada em você e acaba com isso. Eu sei que tirar a própria vida não é uma coisa que agrada a Deus, mas e se a gente fizer com que Deus faça isso por nós? A solução que os nossos cônjuges, noivo, namorado, muitas vezes vão encontrar para nós, nem sempre, por mais e bem intencionado que seja, mas nem sempre é a melhor opção, é a melhor solução. E é nesse momento que a gente precisa, então, trazer a consciência de que, mesmo nas provações, o Senhor continua nos vendo, continua disposto a nos socorrer, a nos salvar. E em terceiro e último lugar, ser perdoador na restauração. E aí eu convido os irmãos para que abramos lá em Jó capítulo 42, Jó capítulo 42, versículos 10 ao 17, que nos diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuk. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. A pergunta é: você receberia sua família que não esteve com você nos momentos difíceis, mas que está no momento da restauração? Você receberia amigos, irmãos e os parentes que não te visitou no hospital, que não foi lá doar sangue para você em uma situação de necessidade de transfusão de sangue, mas quando você recebe alta, quando você marca um churrasco, a casa fica cheia. Porque é isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente ouve. Aquele fulano lá não foi nos ver? Vamos cortar convívio com ele. Vamos cortar qualquer tipo de laço com ele, porque ele não esteve conosco nos momentos que nós precisamos. Agora, no bom, ele quer estar de volta? De jeito nenhum. Mas não é exatamente isso que Jó faz? Receber aqueles que o estiveram distante. Quero convidar os irmãos para que tenhamos em mente capítulo 19, versículo 17. Nos diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Aqui nós vemos uma descrição de Jó que vai dizer como todos os abandonaram. E em seu diálogo com os demais amigos, ele vai dizer que até os mais novos passam a zombar dele. De modo que aquele prestígio que se tinha cai por água abaixo. Mas quem está aqui ao lado de Jó e que permaneceu ao longo de tudo isso? Não foi a esposa dele? Porque quando ele diz que o meu hálito é intolerável à mulher, ele não está querendo dizer que ela se afastou dele, ou que ela não entendeu as palavras dele lá no início e, portanto,
vou deixar ele morrer sozinho, que aí ele vai ficar sossegado. Não. Mesmo com um hálito intolerável, era ela provavelmente que estava ali com ele, servindo a ele, se preocupando com ele, estando ao lado dele, ainda que sendo intolerável. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ou acompanhar alguém ou de visitar hospital onde tem esse tipo de tratamento, onde a carne fica exposta, onde a pessoa passa por uma situação de completa dependência e você tem então que levar ao banheiro, dar banho. Meus irmãos, uma coisa é dizer que estamos dispostos a fazer isso e talvez muitos irmãos fizeram isso. Mas isso não nega o fato de que é difícil. O cheiro, ver a enfermidade, talvez ser você a tratar as feridas e sentir ali o cheiro da pele morta. É difícil tudo isso. E muitas vezes você decide passar por tudo isso. Decide banhar seus pais, decide banhar pessoas que você tem por perto, ou que você teve a oportunidade, ou se dispôs a ajudar. E muitas vezes você está lá sozinho, não tem outra pessoa com você. Aqui é para nos mostrar que, de forma graciosa, quando Jó exorta sua esposa, ela volta à consciência de que aquilo que ela estava fazendo era a função de tola. E de forma que ela entende isso, e em vez, então, de propor o fim da vida de Jó, ela que está ali cuidando dele. De modo que é ela que vai ter com ele outros filhos. Depois que Jó melhora, ele não casa de novo, ele não encontra outra mulher. É a mulher com quem ele estava. E aí, mais uma vez, olha só, deixa eu citar aqui um comentário de um irmão chamado João Crisóstomo, do ano 347. Olha só o que ele diz. Por que o diabo lhe deixou esta esposa? Já começa meio esquisito, porque parece que o diabo que teria poder de deixar ou tirar a esposa. Mas ele começa com a pergunta: por que o diabo lhe deixou esta esposa? Ele mesmo responde: porque o diabo a considerava um bom flagelo, com o qual poderia atormentá-lo mais intensamente do que qualquer outro meio. Além disso, não está muito distante o pensamento de que Deus a deixou para ele, a fim de que, quando, no glorioso resultado de seus sofrimentos, ele recebesse tudo em dobro, ele não tivesse esse espinho na carne também em dobro. Em outras palavras, o que ele está dizendo que Deus fez foi, Deus deixou esse espinho na carne na vida de Jó para que quando restaurasse tudo, ele não recebesse uma esposa terrível que fosse pior do que a primeira. Coitada da esposa de Jó. Os cristãos não foram muito misericordiosos para com ela ao longo da história. Os comentários que nós temos a respeito do comportamento dela é sempre nesse tom mais negativo e de crítica quanto à posição dela, embora ela tenha falado uma coisa só e repreendido para toda a história diante daquilo que ela disse a Jó. Mas o fato é, ela permaneceu. A gente conheceu um casal em Goiânia. Antes deles virem a ser um casal, era uma pessoa muito conhecida, nossa, uma pessoa muito amada e que servia de forma muito ativa na igreja do Senhor. Trabalhava com jovens, depois começou a trabalhar nas outras sociedades, apoiando louvor, cantata e tudo mais que a igreja realizava. O sonho dela era casar, ter filhos, assim como ela cuidou de tantos filhos de irmãs na igreja ao longo do tempo que ela servia nas igrejas onde o pai dela pastoreava. Ela casou, encontrou um rapaz crente até aquele momento, e poucos meses depois do seu casamento, ela foi diagnosticada com câncer. E passamos então da prosperidade para o momento de provação. No seu período de câncer, e diante das expectativas
não boas para com a sua saúde, ela teve uma outra situação que dificultou um pouco mais a situação dela. O marido dela, naquela situação, virou para ela e disse: eu não tenho condição de passar por essa enfermidade com você. Por isso eu estou te deixando. E ele então pediu divórcio, se divorciou, e ela permaneceu firme no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, com seus altos e baixos em relação à sua saúde, de modo que veio a falecer ao ano passado, ou final do ano retrasado, mas creio que o ano passado mesmo. O fato é, não a morte em si, porque até o último momento ela manifestava a sua fé, a sua esperança no Senhor. Ela não foi traída por Deus. Ela foi consolada pelo Senhor. Mas ela não teve o cônjuge ao lado dela, como Jó aqui teve a sua esposa. Mesmo sendo intolerável, mesmo podendo dizer, ele tinha toda a liberdade de dizer: olha, eu não consigo lidar com você, com essa enfermidade, mas eu decido estar aqui com você. Eu decido sofrer com você. Eu decido ver você sofrer e sofrer com você porque eu te amo. Não foi essa a decisão que ele teve. Diferente da decisão de Cristo Jesus de suportar a dor até a morte de cruz em nosso favor. Aqui, meus irmãos, o que nós vemos então é uma situação onde, ao ser perdoado, ao passar pela restauração, Jó se coloca numa posição de perdoador. Ele recebe os amigos que o consideravam como morto. Ele recebe os parentes que chegam com um presentinho, né? Não, agora eu não preciso de presente mais, não. Ele não diz nada disso. A gente, mesmo como cristãos, a gente é muito vingativo. E não é à toa que músicas chamadas cristãs, de teor vingativo, façam tanto sucesso no meio gospel. Porque a gente tem essa sensação de justiça. Não esteve comigo na hora da provação, não vai estar também na hora da alegria. E a gente canta isso como se fosse um louvor agradável ao Senhor. E não é. Não é. O louvor agradável ao Senhor não esteve comigo na hora da dor, na hora da provação. Eu convido a estar comigo no momento da alegria. Para que vocês testemunhem que mesmo largado por vocês, o Senhor permaneceu comigo. E porque Ele está comigo, eu posso perdoar vocês. Eu posso recebê-los. Eu posso amá-los. Porque o meu amor não depende de vocês. O meu amor vem de Deus, que decidiu nos amar. Aqui então, meus irmãos, ser perdoador na restauração é um desafio muito grande. Porque é justamente nesse momento que as coisas voltam a se estabilizar, que as pessoas começam a olhar uma para a outra e começam a dizer: acho que é melhor cada um seguir seu caminho. A gente não vai terminar brigado, a gente vai terminar como bons amigos, em paz. Meus irmãos, aonde a Bíblia diz isso? Onde que a Bíblia diz que se vai terminar, que termine como bons amigos? Como nós lemos aqui no livro do profeta Malaquias, o divórcio é algo que Deus odeia. É algo que Deus odeia. E Deus fornece para mim e para você tudo que nós precisamos para restaurar o nosso relacionamento, pensando no casamento. Ele fornece tudo para que haja manutenção, para que nós possamos continuar juntos, firmes, porque nem sempre vai ser fácil passar por esses momentos ao lado daquelas pessoas que nós decidimos amar. E mesmo não sendo fácil, o Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai conduzir a sua vida. De modo que aqui, tanto Jó como sua esposa foram falhos em sua teologia quanto ao ser de Deus. Porque a esposa falha lá, mas Jó também falha quando ele começa a dizer: o Senhor é culpado de tudo isso, eu sou justo e o Senhor é injusto. Os dois falham. No final das contas, nem a esposa entendia muito bem o que era servir ao Senhor e nem Jó. No final das contas, os dois aprendem por meio dessa experiência que eles precisavam aprender um pouco mais sobre Deus. E aqui é algo maravilhoso, porque nos mostra Jó não como o perfeito, mas como falho
que foi redimido mais uma vez. Mostra a esposa não como a miserável membro de Satanás, como foi colocado na história, mas assim como Jó, alguém que falhou na sua interpretação e que foi redimida pelo Senhor. Um casal redimido. E aí eu termino, para nós passarmos então para a aplicação. Talvez você se coloque numa posição de achar que você é mais piedoso e mais crente do que o seu cônjuge. E você também carece da mesma misericórdia, do mesmo perdão de Deus. Talvez você se coloque numa posição de achar que por isso ou por aquilo você é melhor, quando na verdade você está falhando também e que precisa aprender como seu cônjuge, do amor de Deus, da graça de Deus. Às vezes nós somos muito exigentes e rígidos com as pessoas com quem nós casamos, mas somos muito tranquilos com nós mesmos. Isso também é um pecado. É duas medidas, é dois pesos. Que nós possamos olhar para o Senhor e ver em Cristo Jesus o verdadeiro modelo de piedade para nós. O verdadeiro modelo, o que é ser noivo, do que é fazer uma aliança. Como aplicação, então, em primeiro lugar, omissão como testemunha ou conivência com os erros da pessoa que amamos. Então é preciso nós nos arrependermos, meus irmãos. Não sermos omissos e nem coniventes. Se posicione. Pastor, agora não é hora de eu falar sobre isso com meu cônjuge. Então ora ao Senhor e fala na próxima oportunidade. Mas como Jó, se posicione. Talvez seu cônjuge precisa da sua posição para que ele volte os seus olhos, o seu coração para o Senhor. Em segundo lugar, testemunhe. Recebemos autoridade, coragem e compreensão para pregar para a pessoa que amamos. E recebereis, ao descer sobre vós, poder para serem as minhas testemunhas. Se você não testemunha dentro de casa, você não vai testemunhar para o seu vizinho, você não vai testemunhar para o seu bairro, você não vai testemunhar para a sua cidade. Isso não vai acontecer. Ah, mas está acontecendo, pastor, eu faço isso, só não em casa. Então isso é um testemunho incoerente. O primeiro campo missionário é a sua casa, é o seu casamento, é os seus filhos, é o seu lar. Depois prega para desconhecido. E aí, usando a expressão bíblica, é tanto em casa quanto lá fora. É tudo conjuntamente, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Não é, faça aqui, terminou, vai para a Judéia, terminou, vai para Samaria. Não, é tanto aqui como lá. Se você está testemunhando para os de fora, testemunhe também para os de dentro, para os de casa, para o seu cônjuge, para o seu namorado, namorada, noivo, noiva. E a independência. Jesus Cristo pode transformar o coração do seu cônjuge descrente. Ah, mas já foi tantos anos, pastor. Continue pregando. Continue confiando no Senhor. A gente não tem poder para transformar o coração de ninguém, mas o Senhor tem. E graças a Deus por isso. Porque não importa o quão rude seja a pessoa, quão ignorante. E aí, usando a expressão, né, alguns falam assim, bruta igual um canto de porta. Não importa nada disso. O Senhor tem acesso ao coração do seu cônjuge. E Ele pode transformar da água para o vinho. Porque Ele tem acesso. Mas entenda o seguinte. Você é testemunha de Cristo para essa pessoa. O que essa pessoa está vendo de Cristo na vida, na sua vida? O que essa pessoa está aprendendo de Cristo quando você trata essa pessoa? Não, pastor, eu trato ele igual ele me trata. Errado. Não, pastor, do jeito que ele me trata, eu vou no mesmo ritmo. Está errado. A gente deve tratar com graça, com misericórdia, com amor. Que Deus nos abençoe, de modo que a gente possa enfrentar todos esses desafios na dependência do Senhor. Você não está sozinha, tá? Você não está sozinho. O Espírito Santo do Senhor está na sua vida, te fortalecendo, te capacitando, te agraciando. Você não está sozinho. Não depende de você. Depende da graça do Senhor. Lembre de Paulo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Por isso é possível. E por isso nós pregamos.
porque cremos que o Senhor está conosco. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque é um grande desafio, de fato, refletir Cristo, sermos testemunhas de Cristo em nossos relacionamentos, pensando nossos relacionamentos amorosos, porque também amamos a pessoa com quem nós nos relacionamos. Mas o Senhor nos chama a amar ao Senhor sobre todas as coisas, de modo que, em última instância, o nosso amor pertence ao Senhor. A nossa fidelidade pertence ao Senhor. O nosso zelo pertence ao Senhor. E a vontade de agradar pertence ao Senhor, e não ao nosso poder. Assim sendo, Pai, tenha misericórdia de nós, pois sabemos, ó Deus, que não tem sido fácil para nós, mas no Senhor nós cremos que seremos fortalecidos, cremos que seremos encorajados, cremos que seremos instrumento de bênção na vida do nosso cônjuge, de modo, ó Pai, que nós seremos instrumentos do Senhor para abençoá-lo, para servi-lo em amor ao Senhor. Peço também, ó Deus, pelos nossos irmãos que não se encontram, ó Deus, em namoro, em noivado ou em casamento, mas que se encontram em aliança com o Senhor Jesus Cristo, de consagrarem, dedicarem-se exclusivamente para o Senhor, guardando-os de forma santa e levando ao Senhor todos os seus desejos, todos os seus impulsos, de modo que o Senhor também, Pai, tenha os fortalecido de modo a descansar no Senhor, de modo a suportar a vida sozinhos, de companhia, mas com a presença do Senhor, que os alegra, que os agracia e que derrama também do seu amor sobre a vida deles. Que o Senhor os fortaleça, Pai, de modo que também não haja por desespero ou por pressão social, mas que confie no Senhor. E quando for a decisão para com um futuro casamento, que o Senhor dê paz, sabedoria, discernimento, mas também submissão àquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, pois acima de tudo, nós somos chamados a viver em santidade, porque nós estamos em um relacionamento, como a Tua palavra diz, de aliança com Cristo Jesus. De modo que o nosso chamado também é permanecer fiel a Cristo na prosperidade, de continuarmos, ó Deus, perseverante na dor, porque o Senhor está conosco, e de continuar perdoador nos momentos de restauração, porque o Senhor é um Deus perdoador. Oramos em nome de Jesus. Amém.